Olá, pessoal. Diário de uma guerreira. Na labuta ou na esteira com a guerreira, tentando fazer os 3 quilômetros de hoje. Bom, eu falei pra vocês que eu tô fazendo esse trabalho aqui de andar na esteira. Já vai fazer 3 meses, todos os dias, de segunda a segunda. Eu comecei de pouquinho, tá? Agora eu já cheguei nos 3 quilômetros. Eu consegui fazer ontem 3 quilômetros. Antes de ontem, 3 quilômetros. Hoje eu tô mais cansada, porque eu fiz serviço na rua e tal. E eu faço tudo a pé, tá? Eu ando bastante. E aí, eu me canso bastante quando eu faço serviço na rua, assim. É muito tenso, né? Muito tenso. Você tem que ficar fugindo das pessoas, as pessoas ficam encostando, não fazem distância. É meio difícil lidar, né? Com as pessoas é difícil lidar. É bem estressante. Né? Você tem que ficar fugindo das pessoas na farmácia, no supermercado, né? Eles não sabem o que é a distância. E eu tenho que tomar cuidado, né? Para não arrumar treta. Porque é muito difícil me estressar, né? Então, e sem arte marcial fica difícil, né? Então a esteira tá me ajudando. Porque a esteira, ela relaxa, tá? É uma atividade física que eu tô fazendo, né? Quer dizer, o Aikido, ele supria essa falta, né? Era o calmante. O Aikido, a arte marcial, era o meu calmante natural. Era o meu Prozac natural, tá? Como eu tô sem, então a esteira tá me ajudando a dar uma relaxada, tá? Porque eu sou esquentada. Mas a arte marcial me ajudou bastante. Eu era mais esquentada, tá? Eu melhorei bastante, né? Bom, eu tô contando pra vocês o que ninguém conta. Porque as mulheres nas artes marciais falam pouco, né? E quando falam, não me parece que elas se incomodem muito, né? Não me parece, não. Eu acho que as mulheres marciais, elas não se incomodam com o machismo, tá? Por isso que elas não falam. É óbvio que elas têm medo. Elas têm medo, né? Das perseguições, da encheção de saco, tal, da represária, essas coisas, né? Então elas não falam. Mas eu acho que... Eu sempre achei que era tranquilo pra elas, tá? Eu nunca achei que elas se incomodassem com o machismo. Sério, eu nunca achei, né? Nos dojos em que eu estive, eu acho que elas não se dão conta do machismo. E de como ele é nefasto. E outra coisa, elas são machistas. Então, assim, quando... As aikidokas são machistas. As marciais são machistas. Quando você vai falar do machismo com elas, elas defendem o machismo, tá? Então, isso me dá certeza que elas são machistas. Elas são coniventes, né? Machismo. Elas não falam, né? Elas simplesmente não falam. E aí, uma vez conversando com uma pessoa sobre isso, eu falei que eu não entendia por que as mulheres não se incomodavam com o machismo das artes marciais e no Aikido. Né? Falando com essa pessoa, aí essa pessoa falou pra mim, uma pessoa de fora, tá? Era uma mulher. Ela falou, elas não se incomodam porque elas são machistas. É isso. Quando você não se incomoda é porque você é normal, tá? Porque é muito claro o machismo, né? E é em todos os dojos. Não existe nenhum dojo de Aikido que não seja machista, que não tenha machismo. É impossível, não existe. Não existe. Elas não é que não tem. Elas não conseguem ver e elas são machistas, tá? É isso, elas são machistas. E elas justificam o machismo, né? Do Aikido. Elas não se incomodam, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, as aikidokas, elas não se importam com as mulheres. Elas só se importam com elas, com o umbigo delas. Elas não se importam com o coletivo. É isso que me incomoda nas aikidokas. Nas marciais, tá? Nas marciais. É muita perfumaria, tá? É muita perfumaria. Elas querem achar, se fazer de que batalham, né? De que elas estão juntas. Elas não estão juntas, né? Quem tá junto batalha, né? Para que seja bom para todas as mulheres, não só para algumas, para as machistas. Porque o Aikido é bom para as mulheres machistas. É para mulher machista e submissa. O Aikido é bom só para essas mulheres. E essas mulheres são bem recebidas, né? As machistas que puxam o saco de sensei e tal.
Quem não faz esse jogo terá a lei, não só a lei, terá a rua. Ai, gente, vocês acham que eu me preocupo com isso? Não tô nem aí. Não tô nem aí. O Aikido é do mundo. O Aikido não é desses senseis. O Aikido não é dos meus 3 ex-senseis maravilhosos. Eles são muito capacitados e super competentes. Não é. O Aikido é do mundo. Tá? Então, eu vou voltar. Sempre vão ter dojos, tá? Sempre vão ter. Sempre vão ter. Possível que eu não tenha um sensei esclarecido, né? Possível. Claro que o Aikido é um feudo, né? Mas é impossível, né? O Aikido é do mundo, é da humanidade, não é dos senseis e nem de federações. Simples assim, tá? Então, é isso. Bom, tô falando o seguinte, que o universo marcial, e agora eu tô falando do Aikido em especial, porque foi a arte em que eu fiquei mais tempo e em que eu rodei em dojos de Aikido vários, de várias federações, várias linhas, e você vê a mesma coisa sempre, porque é a estrutura da arte é machista, tá? É a estrutura. Isso quer dizer que todos são. Simples assim. Eu acho o seguinte, lendo os relatos das mulheres que eu estou lendo agora, fazendo parte dos grupos de mulheres que eu estou fazendo agora, por conta do meu portal, para entender um pouquinho as mulheres, eu estou tendo contato com questões muito pesadas, tá? Que eu realmente não... Eu sabia, mas eu não tinha tanto esse contato direto com essas histórias, com esse sofrimento, com essa violência, né, que as mulheres sofrem, com esses relacionamentos tóxicos. É muito pesado, tá? Eu nunca tinha tido esse contato, né? Porque eu nunca tive, né, um problema assim. Então, é pesado. Ler os relatos é pesado. Você se sente mal de ser feliz e ver outras mulheres mal, sabe? Você se sente culpada, entendeu? Você não entende, né? Porque você queria que todas fossem felizes, entende? Que ninguém passasse por aquilo. É muito incômodo, é muito revoltante, né? Conforme eu vou lendo os relatos, eu vou ficando com mais raiva de homem. Esse que é o problema. Como se já não tivesse pouco. Eu fico com mais raiva de homem ainda, quando eu vou lendo os relatos. É muito revoltante. Muito revoltante, muito revoltante. Quando eu posso, eu aconselho elas a fazerem arte marcial, a saírem imediatamente do relacionamento, a romperem imediatamente esse laço. É o que eu posso fazer, né? Mas eu vou ficando com mais raiva de homem, conforme eu vou vendo os relatos, tá? E eu vou realmente constatando que o homem, ele é tóxico. Ele é tóxico, mulher. Ele é tóxico. Independente de a gente estar falando dessas relações abusivas, no meu casamento eu percebi isso. O homem é tóxico. Ele era tóxico, muito tóxico, tá? O homem é tóxico com a mulher. Ele abaixa a estima da mulher. O homem, ele abaixa. Sabe por quê? É o seguinte: quando o homem, agora eu tô dando um exemplo concreto, prático. Tô falando da minha experiência, tá? Falei pra vocês que eu fui casada com Marcial durante 12 anos, o que é um tempo significativo. Foi um casamento alternativo. Eu posso dizer que em convívio eu devo ter tido uns 6 anos com ele. Ainda bem, senão a gente teria se matado. Em casas separadas, mas a gente viveu junto em alguns momentos, tá? Eu notava que é o seguinte: o homem, quando ele tem ao lado dele uma mulher forte, que não abaixa a cabeça para ele, que não
aceita as coisas que ele impõe, que não aceita ser sombra dele, vira uma competição o relacionamento. Tá. Por isso que muitas vezes a mulher, ela acaba entrando em um acordo, deixando ele achar que ele tá com a razão, para não ficar, né, brigando. Mas quando você tem uma personalidade forte, você não se submete a um homem, teu relacionamento vai virar uma competição, tá? Vai virar. Porque o homem, ele não aceita que uma mulher brilhe mais que ele, que ela chame mais atenção que ele. Ele tem inveja, ele tem raiva. O homem quer aparecer mais, tá? Ele quer que todo mundo ache que ele é mais que a mulher, tá? E como ele tem uma autoestima baixa, no fundo, os homens têm uma autoestima baixa. Eles têm. Por isso que eles sempre fizeram esse trabalho de abaixar. Eles diminuem a autoestima da mulher, tá? Eles diminuem. O homem diminui tua autoestima. Ele diminui tua autoestima. Ele faz com que você se sinta... Todos. Tá? De todos. Ele começa a botar defeito em você. Tá? Quando você começa a aparecer muito, competir com ele, tá? Que ele começa a ficar com raiva, quando a mulher tá saindo do poder dele, e ele percebe que ele não tem como, ele não consegue, né? Ter poder sobre ela, ele vai atacar na autoestima dela. Homem. O marcial também. Se ele é marcial e ela é marcial, ele vai atacar na performance marcial dela. Tá? Então vai virar uma competição também marcial. Tá? Quando você é casada com marcial, também vira uma competição marcial. Tô falando isso porque eu vivi isso, tá? Ele vai tentar te enfraquecer. Então ele vai atacar tua autoestima. Tá? Aí ele vai atacar teu emocional. Porque a mulher, ela desenvolve, né? Um afeto e uma dependência emocional do homem, tá? Ela desenvolve. Isso é cultural. Não é que ela desenvolve. É uma coisa construída culturalmente. Aquela história, né? Do príncipe encantado, que vai tirar a donzela, né? Do castelo. É isso, tudo imaginário que é trabalhado na mulher desde pequena. Então o que acontece? A mulher acaba desenvolvendo com muita facilidade uma dependência emocional do homem, afetiva, que é mais complicado. E aí vai muito da personalidade, da educação e da autoestima da mulher. Se ela tiver uma boa autoestima, ela vai conseguir se livrar disso, tá? Ela vai conseguir trabalhar para não desenvolver essa dependência emocional do homem. Mas o homem, ele vai trabalhar isso. Ele vai atacar nisso, né? Então, se ele percebe, e o homem, ele tem uma percepção, tá? O homem, ele é bem perverso, tá? Ele é bem perverso. Ele percebe, né? Quais são as fraquezas da companheira dele. Ele percebe. Então, quando ele vê que ele está perdendo o domínio, ele vai atacar no emocional dela e na autoestima dela e nas fraquezas dela. Tá? É o que ele faz. E aí tem mulheres que são mais frágeis, né? As mulheres, elas são frágeis porque é uma questão cultural também, tá? De educação. As mulheres, elas vão cair muito fácil, né? Na dependência emocional do homem, que é o mais complicado. A dependência emocional e afetiva, ela é mais difícil de trabalhar do que a dependência financeira, tá? Eu conheci muitas mulheres que eram dependentes financeiramente, ganhavam até mais que o cara, e elas até bancavam o cara. O problema é que elas tinham dependência emocional dele, tá? Então, elas realmente não conseguiam sair. E outra, elas estavam na mão do cara. O cara usava emocional. Inclusive, ela bancava ele, tá? É loucura, mas é verdade. A dependência emocional é mais complicado. E eu percebo, pelos relatos que eu estou recebendo, inclusive por uma descrição, né, que uma das mulheres me mandou, porque eu pedi para ela mandar as características de um narcisista perverso.
que é o homem tóxico, tá? Ela me mandou as características. Assim, gente, todos os homens têm aquelas características do narcisista perverso. Todos os homens têm. O que me faz entender que todos os homens são narcisistas perversos. É simples assim, tá? Porque são características que todos os homens têm. Tá? É por isso que eu acho que o homem é tóxico para a mulher. Infelizmente, eu acho que é uma questão complicadíssima, né? Mas o homem é tóxico para a mulher. Se a mulher quer se manter saudável, ela pode até se relacionar com ele, mas ela tem que manter um certo distanciamento, tá? Sempre vai ter que ser assim. É muito difícil, é muito complicado, mas é a conclusão que eu chego. O homem, ele naturalmente, ele é um narcisista perverso. Todos os homens, minha opinião. Pelas descrições que eu li, e na arte marcial, impressionante. Na minha opinião, os homens mais perversos e mais narcisistas estão nas artes marciais. Eles são mais do que os homens não marciais. Porque a arte marcial, ela, como na nossa sociedade a arte marcial ela não é ensinada como deveria ser, porque a arte marcial ela teria que ser ensinada técnica com filosofia, tá? Mas você percebe que na nossa sociedade, no mundo ocidental, a arte marcial ela só é ensinada técnica. A filosofia fica em segundo plano, tá? Então o que acontece? Você não desenvolve pessoas melhores, tá? Porque a filosofia da arte marcial que desenvolve pessoas melhores. Não é a técnica. A técnica ajuda, mas a técnica fica desconexa, tá? Ela fica perdida se ela não tiver uma filosofia junto, tá? E o que acontece? Ao invés da arte marcial fazer as pessoas evoluírem e caminharem pro Budô e tal, não faz isso, porque as pessoas não estudam a filosofia da arte marcial. Elas só canalizam para a técnica. Então as pessoas ficam piores. A arte marcial, ela acaba desenvolvendo o pior das pessoas, que é o ego, a vaidade, o egoísmo, o egocentrismo, tá? Foi o que eu vi nos dojos de Aikido e no Jinjutsu. O que eu vi foi assim, uma fogueira das vaidades, uma competição, um querendo derrubar o outro, inveja, puxa-saquismo. Não vi nada de bom em dojos, nada de bom. Vi as pessoas boas, melhores. Eu vi as pessoas entrando boas e se piorando com as graduações. É o contrário. Por quê? Porque a filosofia não é desenvolvida como deveria ser. Não se dá importância à filosofia. Porque é a filosofia que faz as pessoas se tornarem melhores. A técnica ajuda, mas não é a técnica que faz isso, tá? Se a técnica fizesse isso, a gente teria aikidokas melhores. E a gente não vê. Eu não vi. Eu não vi nenhum aikidoka faixa preta bom. Senseis, então, eu não vi. Eu tô contando pra vocês, né? Os senseis que eu encontrei. Tá? O primeiro que eu tive foi o sensei Riki Carrapatex da Makotex, que dava em cima de aluna. Ele não via uma aluna como ser humano. Ele não via a mulher como ser humano, tá? Quando aparecia uma aluna lá, bonitinha, ele dava em cima. Isso não desrespeitar uma mulher, né? Você não está vendo a mulher como um ser humano. Você está vendo a mulher como um objeto do seu desejo. É isso. Ele dava em cima das alunas, deu em cima de mim. Deu um albergueiro, porque eu não permiti. E se ele melhorou, foi graças a mim. Eu botei ele no lugar dele. Hoje teria sido pior. Ele teve muita sorte. Foi no começo do Aikido, quando eu tive problema com o sensei Riki Carrapatex da Makotex, né? Eu tinha acabado de entrar no Aikido. Eu não sabia o que era uma arte marcial, aquele povo todo machista. Eu tinha tido contato com aquele tipo de gente, né? Os homens machistas que eu encontrei no dojo de Aikido eram homens que eu só vi em filme. Eu sempre convivi com um homem de nível, tá? Intelectual, sabe? Que sabe se colocar, sabe se comportar. Eu sou do meio acadêmico, né?
Então, pra mim, foi um susto me deparar com aqueles homens assim, brucutu, grosseiro, rústico, tá? Não sabe se comportar, dá em cima de mulher, né? E aí, aconteceu aquilo, ele me pegou desprevenida, porque assim, eu imaginei, né? Que não sei se fosse me desrespeitar numa aula, né? De uma técnica de Aikido. Nunca imaginei. Você não se prepara para isso. Você não sabe. Aí, deu confusão. Eu arranjei um pampeiro lá, mas se fosse hoje seria pior. Se fosse hoje seria muito pior, tá? Mas naquela época eu fiz. Reclamei dele, tudo quanto é lugar, aquela coisa toda, né? Eu tomei atitude. Mas se ele melhorou foi por causa de mim. Com certeza. Se ele melhorou. O que eu não acredito, tá? Porque ele tem um problema de caráter, moral. A imagem que ele tem da mulher é deformada. Ele trata mal mulheres, tá? Porque eu vi a mulher dele, eu vi lá. Eu vi o jeito que ele trata ela, tá? Eu vi o jeito dela também. É uma pessoa conturbada, uma pessoa complicada, né? Primeiro, sensei. Eu não sei, eu não posso chamá-lo de sensei. Primeiro professor que eu tive de Aikido. Aí, depois vieram outros senseis complicados. O segundo é aquele japonês censor que tentou me censurar. Queria que eu parasse de falar que o Aikido é machista e que o dojo dele é machista e que tem gente machista no dojo dele. Não tinha como. Você entrava no Jiwaza, os alunos dele davam risada de você, das mulheres. Como é que eu não vou falar que o dojo dele não é machista? Ele nunca teve autoridade no dojo dele. Ele nunca teve moral, né? Vou colocar moral. O dojo dele é machista, sempre foi. E os alunos dele são machistas. Falo mesmo, tem que falar. Sempre falei. Não vou parar de falar, tá? O dojo dele, as pessoas não sabiam sentar num tatame. Você entrava no Jiwaza, eles ficavam fazendo fofoca, rindo de você, tá? Eu tenho filmagem, tá? Então, tem que falar. Ele queria que eu parasse de falar. Jamais. Ele é que tem que arrumar o dojo dele. Não sou eu parar. Ele é que tem que arrumar moral dos alunos dele, ao invés de ficar tentando me censurar, né? Mas ele não tem liderança ética. Nunca teve o japonês do dojo que eu fiquei mais tempo, tá? Mas eu cometi um erro. Eu fui pro dojo de um dos alunos que eram alunos do Sensei Carrapatex. Ele que me indicou o dojo do japonês. Eu cometi um erro. Eu fui a um dojo que foi indicado por um aluno machista, tá? Que o cara que me indicou o dojo do japonês, o que hoje é sensei, e que falou que ele era anarquista, ele nunca foi anarquista, tá? Ele nunca foi, ele não sabe o que é isso. E ele, por estar no dojo, num dojo de Aikido com uma linha ultra machista, que é da Makoto, por estar treinando com o sensei super machista que desrespeita a aluna, Sensei Carrapatex, e por defender Sensei Carrapatex, ele é machista. Se você não é machista, você não faz isso. Você não defende um sensei machista se você não é machista. É uma questão de ser coerente. Então, eu fiz uma besteira, né? Eu deveria ter procurado um dojo totalmente desconhecido dessas pessoas que fazem parte do meu passado no Aikido. Porque não dá certo. Nunca vai dar certo. Se eu for para um dojo agora de Aikido que tem relação com as pessoas do meu passado no Aikido, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque é a linha deles ali. Eu tenho que ir para um dojo, eu tenho que estar com um sensei que não tenha nada a ver, e de preferência nem conheça as pessoas do meu passado do Aikido e do Ninja Fake. É simples assim, tá? Então a gente também vai se enrolando, porque você tem que entender quem te indicou. Se o cara que te indicou é machista, obviamente ele vai te indicar um outro sensei machista, porque é a vibe, né? Então não poderia ter outro desfecho. Eu, japonês censor,
né? Não poderia ter outro desfecho. Depois eu fui para um outro, me deparei com outro japonês que também tinha relação com todo esse pessoal e que não poderia ser diferente, né? Agora eu acho que vai dar certo, porque agora eu tô indo com um sensei que não tem nada a ver com essa pessoa do meu passado, graças a Deus. Não tem, e nem vai ter, porque eu não vou falar quem é o meu sensei, tá? Não vou falar. Não vou falar, né? Felizmente, eu tenho muitos inimigos nas artes marciais, eles têm inveja de mim. Vou fazer o quê, né? Eu já saí do dojo deles, já tô em outra, mas eles continuam me enchendo o saco, me perseguindo. Eles têm inveja, eles não vão nunca conseguir ser eu. Não adianta. Até eles criam fakes, né? Criam fake pra ficar me atacando. Assim, é coisa de gente baixa, né? E é gente do Aikido. Ou é gente do Ninjutsu, ou é gente do Aikido. Junto dos dois, tá? Que é onde estão meus desafetos, né? Eu não tô nem aí. Acho muito divertido até. É bom. As pessoas têm inveja de você porque você é demais, né? Acho bom, acho divertido. Se ninguém ligasse, eu ia ficar chateada. Então, agora vai ser diferente, porque eu tô indo com um sensei que não tem nada a ver com as pessoas do meu passado. As pessoas do meu passado nem conhecem esse sensei, graças a Deus, né? Bem, agora vai dar certo, né? Não deu certo porque eu fiquei colada em pessoas que tinham relacionamento com pessoas do meu passado. Simples assim, né? E como eu disse, as pessoas, elas vivem em grupo, né? Se a pessoa é machista, ela vai ficar no grupo de gente machista, né? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: os homens mais perversos, tá? Que é o narcisista perverso, eles estão nas artes marciais. Eu descobri isso. Eles estão, tá? Por uma série de questões. Por causa dessa coisa, dessa falta, né? Dessa carência que a arte marcial tem, do cara não estudar filosofia, ele acaba não se desenvolvendo como ele deveria. Então, ele se desenvolve pro mal. O marcial, ele acaba se desenvolvendo pro mal. Ele fica mais machista, ele fica mais homofóbico, ele fica mais com raiva de mulher, tá? Ele fica mais vaidoso, né? Infelizmente. É isso. Tá. Infelizmente é isso. Se você não estudar a filosofia da tua arte, você se estraga. Se você só ficar na técnica, você se estraga. Você se estraga. Você não está fazendo arte marcial. Arte marcial, filosofia e arte não é só a técnica. Se for só técnica, é musculação. Mas eles não entendem. Eles têm preguiça. O marcial, ele tem preguiça de ler, de estudar, de se interessar pela arte dele. Ele tem preguiça. E eu acho que tem gente até, tem marcial que não sabe nem ler direito, assim, sabe, na verdade. Então fica difícil, tá? Eu me lembro, vou dar um exemplo. No segundo dojo, aquele que eu fiquei muito tempo, tinha uma pessoa lá. Inclusive eu comprei o hakama dele, tá? Eu comprei o hakama dele e ele dizia que ele tinha feito karatê, né? Ele vivia dando moral, lição de moral a todo mundo, né? Pra dobrar direito o hakama e tal, né? E ele também se envolveu na conspiração contra mim, tá? Tava em cima de colegas, tá? Chegou a ser desagradável comigo, corrigi ele. Era uma pessoa completamente hipócrita. Ele gostava de dar moral, mas ele não tem moral. É o típico Aikido. É o típico. E ele é faixa preta. E provavelmente vai dar aula de Aikido, tá? Então vocês veem que continua. Não corta, continua. A hipocrisia continua no Aikido. E senseis machistas, que desrespeitam alunos, tá? Então é isso. Continua. E eu me lembro que esse cara vivia falando pra mim que eu precisava perguntar coisas para o sensei, porque ele puxava o saco do sensei japonês, tá? Esse cara, esse aí, já é um senhor, mas ele não tem menor, ele não tem caráter, ele não respeita a esposa dele, ele não respeita a amiga, não respeita as pessoas, ele não tem caráter, mas gosta de dar moral nos outros, é o hipócrita, é aquilo que eu falei, é bem brasileiro, né?
É aquele que dá moral, mas não tem moral. É bem Aikidoka. Bem Aikidoka, tá? E eu me lembro que ele vivia falando para mim o seguinte, que era para eu parar de ler. Parar de ler livro, que o sensei japonês, que era aquele censor lá, que falava que o Hakama servia para preservar as mulheres. Você vê que ele sabe muita coisa de Aikido, né? Ele vivia falando para mim que aquele sensei japonês sabia muito mais que os livros, imagina? Eu tinha que falar com o sensei, com aquele sensei japonês lá, né? Que falava aquelas aberrações como essa, que o Hakama serve para preservar as mulheres, tá? Então ele falava assim, que onde já se viu ficar lendo esses livros, né? Ele não lia. Ele falou, eu não leio livro. Por que eu vou ler livro? Eu tenho sensei japonês que responde tudo pra mim, né? Então, é mais ou menos esse tipo de mentalidade que o Aikidoka tem, tá? Ele não quer saber de ler. Ele vai lá pra fazer, ele na gay. Ele vai pra fazer isso. Chegou na gay, entende? Ele não entende que o Shogunage tem um sentido, né? Tem uma filosofia, tem um porquê, tem uma filosofia por trás. Ele entende. Então, ele realmente não entende o Aikido. Ele pega o Aikido fragmentado, empobrecido. É isso. Todos os Aikidokas que eu conheci eram desse jeito. Em todos os dojos em que eu estive. Tá? Eles não liam nada, não estudavam, não pensavam, não filosofavam sobre nada. E tem essa visão empobrecida e essa moral hipócrita. Isso. Esse cara resume muito bem o Aikidoka. Ele tá há 1000 anos no Aikido já. Inclusive, ele fez aula com aquele cara lá, aquele japonês Kuai lá, que já também me falaram muitas coisas dele, tá? Eu não gostaria de ter aula com ele. Eu sei que falaram que ele trouxe o Aikido pro Brasil, mas sinceramente eu não... O que me falaram dele eu não gostei. Então, ele falava que teve aula com aquele cara lá e tal, mas ele não aprendeu nada, né? Qual é o sentido, né, de uma pessoa usar um Hakama e trair a mulher, se quiser peitar amigas, né? Você pergunta pra ele o que significa o Iriminage, ele não sabe falar. Ele só vai fazer a técnica que faz, mas ele não entende, né? O que significa o Iriminage, qual é a filosofia, qual é o sentido, né, de se fazer um Iriminage. Tô dando um exemplo. Tem toda uma história, tem uma questão, tá? Com as técnicas do Aikido. Não é assim. Não é só técnica. Tem uma filosofia por trás. Tá? Então é isso, gente. É isso. É um conhecimento empobrecido que os Aikidokas estão fazendo. Eles estão gerando um conhecimento empobrecido. Eles estão empobrecendo o Aikido. É isso que eu vejo nos dojos de Aikido. Só isso. A começar pelos senseis, que são empobrecidos. Tá? É isso, gente. Bom, gente, eu tô no 35. 2,18 km. Vou tentar chegar no 3. Mas tô cansada. 36 calorias. Tchau, gente. Até.